Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Isaac e eu sou mestrando em agroquímica, né, no Instituto Federal Goiano Campus Rio Verde. E hoje eu vou estar apresentando a vocês, né, o conteúdo de terpenos. A professora que ministra essa disciplina, né, a doutora Cássia Fernandes, né, e este trabalho será apresentado na disciplina de Química Orgânica Avançada. Quando nós falamos sobre terpenos, né, uma das coisas que vem à nossa mente é o que são terpenos. Então, terpenos nada mais são, né, do que compostos naturalmente produzidos pelas plantas, né, através de seu metabolismo secundário, é, sendo, né, mais presente em outras plantas e outras nem tanto. Porém, né, as plantas produzem esses terpenos porque elas cumprem diversas funções, né, como proteção, né, contra herbivorismo, contra alguns patógenos, né, ela usa isso de proteção e também, né, por competições em algumas plantas, né, acredito que todos vocês devem saber que algumas plantas conseguem inibir o crescimento, né, de outras plantas ao redor dela com, né, essa substância. E também as plantas podem utilizar esse terpeno a favor dela, né, para a multiplicação, para a reprodução, a qual ela atrai organismos, né, insetos ou aves, para que eles propaguem, né, as espécies dela através da polinização, entre outros. E também, né, os terpenos eles são responsáveis, né, por dar sabor e cheiro, né, para alguns alimentos, entre outras coisas também. E assim, falando das características dos terpenos, né, os terpenos eles são agrupados de acordo com o tamanho da cadeia de moléculas, né, que no caso compõem eles. Ou seja, cada uma das suas moléculas elas são formadas, né, por uma combinação de 5 carbonos que são ligados, né, a 8 átomos de hidrogênio, por isso C5H8, né? Essa estrutura ela vai ser chamada de isopreno, né? Por exemplo, o monoterpeno é um terpeno, né? No caso formado por dois isoprenos ligados. E assim, existem outros, né, terpenos, né, que são mais complexos e tipo, um exemplo aqui, a borracha, que é um terpeno, né, formado aí por mais de 1.000 isoprenos, é muita coisa, né? E nós temos, né, aí mais de 30.000 terpenos que foram catalogados, e esses terpenos, né, eles podem ser extraídos, e mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, por folhas, frutos, cascas, sementes, raízes, né, e também aí pelos caules. Como eu disse para vocês anteriormente, né, esses terpenos eles podem ser extraídos e em forma de óleos, né? Então, como que ocorre, né, essa extração? Assim, após a seleção, né, dos vegetais, ou seja, da parte, né, do vegetal que se tem interesse de extrair aquele terpeno, né, eles são extraídos. E essa extração, ela é mais comumente, né, feita aí por prensagem a fio, destilação a vácuo, né, extração com álcools, uso de solvente de origem vegetal, degradação térmica por destilação, hidrodestilação. E mais para frente eu vou mostrar para vocês, né, o processo que nós fazemos aqui no campus Rio Verde para a extração, né, desses terpenos, que são os óleos essenciais, e vai ser bem bacana. Nós já falamos, né, das características dos terpenos, da extração, mas e aí, Isaac, qual a utilidade, qual a finalidade desse terpeno, no que eu posso usar ele? Então, para os seres humanos, né, eles podem ser usados como óleos essenciais e ele tem um cheiro muito característico.
Então, ele pode ser aproveitado, né, na elaboração de perfumes, aromatizantes para materiais de limpeza, alimentos, na indústria de químicos, né, na indústria aí de cosméticos, de ceras, tintas, e também, né, atualmente se utiliza para tratamentos na saúde, ou seja, na área, né, aí farmacêutica, entre outras. E aqui nós temos algumas estruturas, né, representando alguns terpenos, né? Por exemplo, limoneno, geranial. Então, a partir desse momento, eu vou estar apresentando para vocês, né, alguns tipos de terpenos e, juntamente com eles, né, a sua fórmula estrutural, que é muito importante para identificar com os trabalhos que vêm sendo feitos em pesquisas, né, composições de óleos, entre essas outras coisas. E o primeiro monoterpeno que nós vamos ver aí, no caso, é o geraniol. O geraniol, né, ele na verdade é um monoterpeno, assim, um dos mais pesquisados, né, pela sua grande importância na indústria química, né? E ele tem uma característica que se diferencia dos demais, né, terpenos, que ele é um tipo de álcool, ou seja, ele possui, né, então, no caso, uma hidroxila na sua composição, que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente. E, né, entre o limão, ele é encontrado, né, aí também em gerânio, em óleos essenciais de rosas, em citronela, né, e flores, frutas e vegetais. Possui também um potencial muito grande terapêutico. O aroma é muito parecido, né, com os das rosas e assim é, é isso que faz ele também ser empregado, né, na indústria, né, e na fabricação de perfumes, né, na indústria cosmética. E um outro uso, né, que as indústrias fazem com esse terpeno, né, ele serve como uma substância, né, de repelente contra insetos. E também é considerado um antifúngico, né, um antitumoral. E ele atualmente, né, tem se tornado um pouco especial por causa que ele é indicado, né, na composição de óleos para tratamento de câncer. Então, ele protege, né, contra raios ultravioleta, radicais livres e também, fora essas coisas aqui que eu mostrei para vocês, ele também é utilizado no tratamento de úlceras gástricas. E aqui nós temos, né, a rosa como exemplo, né, de uma planta que possui, né, esse terpeno. E aí está a fórmula estrutural, né, com a hidroxila também, né, desse terpeno que é o geraniol. E outro que nós temos aqui, né, é o limoneno, e ele é muito característico, né, por se encontrar em frutas cítricas, né, como o limão, a laranja, a tangerina, e ele é muito utilizado, né, na indústria química, né, e emprega como solvente em diversos produtos de limpeza, né, como o lava-louça, como desinfetante. Então, ele atua muito aí na indústria química e também, né, ele é utilizado na indústria alimentícia, como eu disse para vocês, né, aromatizante. Então, e também fora assim de ter várias propriedades medicinais e assim uma característica muito peculiar do limoneno que, né, é que ele é altamente inflamável. Então, ele pode ser utilizado também, né, na fabricação de combustíveis e também ele tem algumas propriedades, né? Por exemplo, ele alivia o estresse, ele é um bactericida, fungicida, equilibra o humor, avalia a queimação, né, e a diminuição do fluxo gástrico e também ele pode, né, ajudar a absorver outros
terpenos e compostos, né, que, por exemplo, a mucosa e do trato digestivo da pele, enfim, entre outras coisas. E aqui se encontra, né, o limoeiro, representando aí, né, uma planta, né, que podemos extrair o limoneno. E aqui se encontra a fórmula estrutural, né, do limoneno. E nós temos aqui, né, o eugenol. O eugenol, ele está presente, né, no cravo e no alfavacão. E também, né, esse eugenol, ele é muito utilizado nas indústrias químicas, né, alimentícia e também farmacêutica, além de ser, né, um bom bactericida. Aqui tem, né, o óleo essencial do cravo e também, né, o cravo. E temos também aqui a fórmula estrutural do eugenol. Aqui nós temos o mirceno, né? O mirceno, ele também é conhecido, né, como beta-mirceno. E uma coisa interessante, ele é o terpeno mais abundante que tem na cannabis, ou seja, na maconha. E também ele se encontra, né, em outras espécies, como o pinheiro, a verbena, manjericão, lúpulo e manga, né, entre outros. E por ele ser obtido de uma forma assim, bem fácil, ele é muito empregado, né, nas indústrias terapêuticas, químicas e alimentícia. E ele tem, né, um cheiro meio amargo e cítrico, né, um cheiro misto no caso. E olha que bacana, né? Ele age como um potente antibactericida, né? Ele ajuda também a reduzir a insônia e espasmos musculares. Ele tem, né, ação analgésica, anti-inflamatória e também antibiótica. E uma coisa muito legal é que ele está sendo também, né, apontado aí como uma substância anticancerígena. Aqui, né, tem um representante, né, de uma planta que possui esse terpeno, o mirceno, e nós temos aqui no lado direito a fórmula estrutural do mirceno. Aqui nós temos, né, mais um terpeno que é denominado de beta-cariofileno. E esse beta-cariofileno, né, ele é um terpeno encontrado assim, né, nos óleos essenciais e também em extratos vegetais. Ele pode ser extraído, né, de plantas como lúpulo, cravo, alecrim e tomilho. E é o seguinte, esse terpeno, ele também, né, age aí, né, tem propriedades curativas, né, que já foram identificadas, né, que auxiliam, né, aí como ação anti-inflamatória e também, né, ação ansiolítica. Aqui nós temos o alecrim, que está representando, né, uma espécie representante aí que contém, né, o beta-cariofileno. E aqui na parte direita vocês conseguem ver a fórmula estrutural, né, do beta-cariofileno. O linalol, ele está presente, né, em várias espécies de plantas. E ele também é considerado um dos terpenos com aroma mais agradável que a gente tem. E por isso, né, ele também é empregado em, né, muitas indústrias, inclusive as indústrias alimentícias. E esse terpeno, ele pode ser encontrado, né, no manjericão, na uva, no louro, no limão, na menta, no alecrim, na bergamota e entre outros, né, também. E
Como eu disse para vocês anteriormente, e por ele possuir um aroma forte, e por ele também ser o metabólito secundário, né, e desenvolver algumas funções, né, aí ele tem, né, com esse aroma intenso, é, ocorre que ele tem, né, funções protetivas, né? Ele afasta predadores naturais, insetos, né, repelindo eles pelo forte cheiro que exala. E também, né, para algumas espécies é muito benéfico, pois colabora, né, com a polinização através do seu forte e intenso aroma, auxilia também nesse processo de polinização. E, por exemplo, como, né, o aroma cítrico, né, e toque de lavanda, o linalol também ele tem propriedades medicinais como antidepressivo e analgésico, além de ser, né, um poderoso sedativo. Achei esse terpeno aqui muito interessante e muito bacana, ou seja, com esses casos, né, nós conseguimos ver que ele é utilizado na indústria alimentícia, na agricultura e também, né, em fármacos. E aqui nós temos o manjericão, né, o manjericão branco e o manjericão roxo. E à direita nós temos aqui a fórmula estrutural, né, do linalol. E por fim, nós temos aqui o terpinoleno, né? O terpinoleno ele está na categoria dos terpenos, né? Da mesma categoria no caso do miceno e do limoneno, ou seja, ele é um monoterpeno. No entanto, né, essa substância ela é pouco encontrada na natureza. E nós podemos encontrar, né, ela na valeriana, no coentro, no orégano, no gengibre. Nas plantas, né, esse terpinoleno ele é usado, né, para repelir insetos, pragas, fungos, né? Então, daí nós podemos ver que ele produz, né, tem propriedades antifúngicas e, né, ele tem um aroma mais marcante, né, entre os terpenos, um cheiro considerado, né, terroso e de grande frescor. Então, isso torna ele muito especial, né, para a indústria cosmética aí, né, na fabricação de perfumes e sabonetes. Ou seja, ele atua como repelente, antifúngicos, né, e também é utilizado na indústria de cosméticos, né, para processamento de perfumes e também de sabonetes. Aqui nós temos a valeriana como representante, né, de uma espécie que possui esse, né, terpeno. E aqui do lado direito nós temos a fórmula estrutural do terpinoleno. Então, como nós falamos, né, e como nós vimos, né, um dos produtos derivados dos terpenos é justamente o óleo essencial, né? Então, os óleos essenciais, né, ele, né, derivado aí dos terpenos, ele é um produto, né, que é muito utilizado aí nas indústrias. Como vocês puderam ver, né, eles são utilizados aí nas indústrias fármacas, alimentícias, cosméticas e entre várias outras. Então, o seguinte, cada terpeno, né, ele possui uma característica distinta. Então, né, o uso depende do objetivo, né? Ou seja, ele pode ser estimulado para, por exemplo, um inseticida, um aromatizante, enfim, né? Isso vai estar condicionado a isso. E os óleos, né, eles têm aí tratamentos bactericidas, né, e outros procedimentos que são bem mais difíceis, né? E também eles
esses óleos eles podem ser retirados de folhas, flores, galhos, sementes, frutos, brotos e raízes, né? E o seguinte, ele, né, o óleo essencial, ele é um componente natural volátil, né, proveniente de plantas, ou seja, ele evapora muito rápido também. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês, né, sobre uma extração, né, de óleo essencial e, consequentemente, do terpeno, né, e nós conseguimos fazer isso, que é pela hidrodestilação, a destilação a vapor, seca, pressagem mecânica. No entanto, aqui no Instituto Federal Goiano, né, no Laboratório de Produtos Naturais, né, no prédio da agroquímica, nós utilizamos, né, o processo de hidrodestilação para realizar a extração, né, desses óleos essenciais. Aqui nós temos a estrutura, né, os aparatos, né, nós temos todas as vidrarias, então para a extração, né, desses terpenos e dos óleos essenciais, nós conseguimos realizar com perfeição. E temos vários estudos, né, que eles abordam, né, o tratamento, né, e controle de vários fungos em alguns alimentos, né, e um deles, por exemplo, é o morango. Quando nós falamos, né, em óleos essenciais e nós damos uma finalidade para ele, vamos falar que ele tem também, né, compostos voláteis antimicrobianos, né, e esses compostos, né, eles afetam, né, as estruturas fúngicas, ou seja, eles podem, né, causar a ruptura da parede celular, né, e isso pode levar, consequentemente, né, aí a uma perda de conteúdo celular e também a uma degradação geral da célula, ou seja, nas pesquisas do Instituto Federal Goiano, nós temos, né, essa empregabilidade com os óleos essenciais, que criar, né, aí um antifúngico, né, um fungicida natural, né, e que não vai causar danos à natureza e também nem ao consumidor a longo prazo. Então, né, os terpenos, né, eles são substâncias presentes na maioria dos vegetais e, assim, ele cumpre, né, a função de proteger e estimular o crescimento da planta, assim como também, né, na polinização, entre outras coisas, a reprodução. E para os humanos, né, a principal marca é o gosto e o odor, né, dos frutos e das plantas. E também, né, os óleos essenciais, né, que se destaca, né, pelas propriedades curativas, inseticidas, fungicidas, entre outras coisas, né. E além disso, né, os óleos essenciais e esses terpenos, eles se destacam, né, na aplicação de perfumaria, produtos de limpeza, né, sendo um componente natural e que faz bem ao meio ambiente. E aqui se encontra, né, a referência bibliográfica que foi utilizada para a confecção dessa apresentação, desse trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado, né, do trabalho e da apresentação. E por fim, eu deixo meus agradecimentos e o meu muito obrigado, né, para a professora Cássia da disciplina, para os meus colegas, né, que colaboraram, né, aí, assistindo, né, com a presença. E também quero agradecer, né, ao mestrado pela essa oportunidade. E um abraço para vocês.